Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje quem tá aqui comigo é a pastora Natália, essa abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graça e Mu- paz a todos. Muito obrigada por ter aceito meu convite, muito obrigada por Obrigada a ter você. aceito contar seu testemunho aqui, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente, de muitos inscritos aqui, vai edificar a trajetória deles com o Senhor através da sua vida. Então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Dudinha. É uma alegria estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida e ainda tem feito, né? Porque Glória a a obra Deus. dele sempre continua nas nossas vidas. Mas é muito bom estar aqui. Sim. E eu espero que o Espírito Santo toque em cada vida, em cada coração. Amém. Né? E nós estamos aqui como instrumento dele, né, Dudinha? Glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui. Glória a Deus. Você se imaginava uma pastora? Você, desde pequena, veio do meio cristão? Já conhecia Jesus? Como foi essa experiência para você? Essa é uma pergunta-chave, vamos dizer assim, né? Exatamente. Porque hoje em dia, todo mundo olha para mim e pensa que eu nasci na igreja, né? Assim como meu esposo, o pastor Danilo. E todo mundo tem a certeza que eu já nasci na igreja, que eu cresci na igreja desde pequena, né? Na verdade, eu sempre fui católica, minha família sempre foi católica, né? Então eu cresci sim na igreja, mas na igreja católica. Então quando eu era bebê eu fui batizada, depois eu participei da Eucaristia, da Crisma. A minha mãe sempre fez muito assim, não só eu, a minha irmã e até a minha filha Bia, né? Ela sempre quis muito que a gente estivesse envolvida na igreja, né? Mas até então a igreja católica. Então eu nunca sonhei em ser uma pastora, nunca me imaginei ser uma cristã verdadeira, né? Nunca imaginei estar em cima de um altar para pregar, até porque eu sempre fui muito tímida, muito séria. Então, sempre na minha infância, adolescência, eu sempre fui muito tímida, muito séria. Então, eu sempre tive dificuldade em falar para as pessoas. Sim. Então, nunca poderia imaginar o plano que o Senhor tinha na minha vida, né? O plano desse desenrolar do chamado, vamos dizer assim. Glória a Deus. Nunca imaginei, né? Vou contar um pouquinho de onde o Senhor me resgatou, né? Mas na verdade, eu sempre fugi. Parece. Eu sempre fui Jonas. Aquela que foge do chamado, aquela que se esconde na sombra, se esconde nos cantos, não queria saber. Eu achava que por eu estar ali estava bom, né? Mas tudo aconteceu mais ou menos dessa forma, né, Dudinha? Como eu falei, eu nasci na igreja católica, né? Minha mãe sempre nos incentivou, mas em certo momento da minha vida eu me afastei totalmente de tudo. Nossa. E até mesmo da igreja católica. Então, eu me sentia tão suja, tão impura, que eu não conseguia nem estar ali para assistir uma missa. Eu achava que eu não era digna de estar ali e assistir uma missa. Por que eu falo isso? Porque eu trilhei caminhos, né? Eu fiz escolhas que não agradavam ao Senhor. Sim. Né? Então, na minha adolescência, assim, aos meus 14, 15 anos, 13, 14 anos, foi uma fase de muita rebeldia, né? Eu me tornei uma pessoa muito rebelde, uma menina muito rebelde. Então, tudo que a minha mãe falava, meus pais falavam não, eu fazia, né? Então, tive muitos relacionamentos com pessoas erradas, né? E me sujei muito, então eu não me sentia digna de estar ali. Mas Deus me alcançou, nós vamos chegar nesse assunto mais profundo, mas o Senhor me alcançou com mão poderosa e
na verdade, todos nós somos pecadores. Sim. Todos nós somos pecadores, né? Sim. Em dado momento na palavra de Deus, o Senhor, ele vê a mulher e ele fala, olha, essa mulher é adúltera, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Sim. Então todos nós somos pecadores, né? E essa palavra também diz que Jesus, ele se curva para escrever os nomes das pessoas na areia, né? Isso, e é como se Jesus também, ao mesmo tempo que ele estava ali na areia, ele estava falando para aquela mulher, olha, eu tenho uma nova história para você. Só que é necessário que você abandone os seus pecados, os seus erros. Vai, não peques mais. Então é necessário que você deixe seu pecado de lado para que você possa viver a totalidade, a plenitude daquilo que eu tenho para você, né? Então a minha vida é exatamente essa mulher adúltera, é exatamente o Senhor me chamando, o Senhor me dando uma nova chance, escrevendo uma nova história para mim. Então, respondendo a sua pergunta, nunca imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, Duda. Glória a Deus. Nem sendo pastora, nem levando a palavra, nem estando ali falando às pessoas, mas Deus, ele vai nos capacitando, vai tirando um pouquinho da nossa timidez, um pouquinho da nossa vergonha e vai nos fazendo trazer à luz aquilo que um dia nos alcançou, né? Porque essa graça que hoje eu entrego para as pessoas, essa esperança que hoje eu entrego, na verdade foi me entregue um dia. Então por isso que eu sei que ele pode fazer, né? Eu costumo dizer assim, que se Jesus ele me alcançou, ele pode alcançar qualquer um. Glória a Deus. Porque eu sei realmente, ele e eu sabemos da onde ele me resgatou. A Bíblia diz que o Senhor ele nos amou primeiro, né? Ou seja, ele não concorda com os nossos erros, com as nossas falhas, mas ele nos ama um amor incondicional. Glória a Deus. Né? E ele tá ali vibrando pra gente, para que a gente trilhe o caminho, para que a gente aceite o chamado, para que a gente aceite essa graça, essa alegria verdadeira. O mundo nos oferece uma alegria que é momentânea. Que é né? passageiro. Quando a gente tá na balada, aí bebe um pouquinho, aí experimenta alguma coisa ilícita, parece que a gente tá alegre. Mas na verdade, no outro dia, a consciência pesa. E não é essa alegria que Jesus tem para nós. É uma alegria que é eterna, que é verdadeira e que também é diária. Amor ágape, né? Amor ágape. O amor do Senhor por nós é incondicional. Glória a Deus. É tão bonito ver você na igreja hoje, com as meninas, com a Bia, com a Melzinha agora, que tá aí, que não para mais. Deus, que não para mais quieta. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E assim, quando você decidiu se tornar uma cristã, sair da igreja católica para ir para a igreja evangélica, seus pais aceitaram bem? Seus pais te apoiaram? Seus pais foram com você nessa trajetória? Então, na verdade, quando eu aceitei esse chamado de Jesus na minha vida, eu não estava frequentando igreja nenhuma, porque como eu disse, eu me achava tão indigna, tão impura, Sim. que eu não conseguia estar em lugares assim, né? Então, para você ter noção, Duda, eu frequentei a igreja católica, assim como eu frequentei centro espírita. Então eu fui em vários lugares procurando a verdadeira felicidade, né? Algo que realmente me fizesse sentido, algo que realmente me despertasse para uma nova vida. Sim. Você entende? Então eu tinha uma companheira, uma colega de trabalho que ela me levava e eu ia num centro espírita e eu achava que ali eu encontraria uma esperança para o meu amanhã, mas na verdade Jesus permitiu que eu passasse por esses lugares para entender que a verdadeira esperança, o verdadeiro amor não está nas pessoas, não está nas condições, mas está nele. Sim. Sabe? Então, eu passei pela igreja católica, eu conheci muita coisa, mas chegou um momento na minha vida
que eu tava no fundo do poço. Aham. Eu até brinco quando eu ministro, né? Que se o fundo do poço tivesse um porão, eu tava lá dentro. Uhum. No porão do fundo do poço. Porque quando Jesus me resgatou pela sua bondade, pela sua graça, né? Eu tava assim levando uma vida desprezível mesmo, né? Vim de vários relacionamentos frustrados, né? Eu depositava a minha esperança em pessoas, né? Achava que as pessoas poderiam resolver a minha vida, talvez, ou me ajudar, mas cada vez mais eu ia me afundando. Então, não sei se você sabe disso que eu vou contar agora, mas então eu bebia. O que me dessem para beber, eu bebia. Nossa. Infelizmente, mas hoje eu entendo que faz parte do meu testemunho, eu fumei muitos anos também. Eu também me envolvi com drogas. Nossa. Então, eu estive em vários lugares que foram só me afundando. E, na verdade, amigos nessas horas, parece que tem muito para te levar para tomar uma bebida, para te levar para fumar um cigarro, enfim, parece que você tem muitos amigos, mas a verdade é uma só, que o amigo mais verdadeiro que nós podemos ter é o Senhor Jesus, né? Então, quando Jesus, ele me resgatou, eu estava nesse porão. E assim, pela infinita misericórdia e graça dele, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa começou a me despertar para a palavra de Deus. Glória a Deus. Só que o que essa pessoa vivia não condizia com a palavra. Não condizia com o que ele falava. A pessoa dizia que era um cristão, mas na verdade não era. Mas um dia, eu conheci o Facebook do meu esposo, né? Danilo. Um dia o Facebook dele me despertou. E eu achei ele um rapaz de muita fé. Só tinha versículo bíblico. Era um crentão, sabe? Glória a Deus. E eu falei, nossa, mas será que esse rapaz é tudo isso mesmo? E a gente começou a conversar. E eu vi que realmente ele era um rapaz de fé. Ele conseguiu transmitir aquela fé e eu me senti tocada. E aí começou a minha trajetória com Jesus quando o primeiro convite do meu esposo, Danilo, não foi para ir para uma balada, não foi para ir num motel. O primeiro convite do meu esposo foi para ir numa oração. Glória a Deus. Então, foi tudo diferente desde o início de tudo que eu já tinha vivido na minha vida. Porque levar para o barzinho, tinha quem levasse para o barzinho, mas o meu esposo, que hoje é meu esposo, o Danilo, ele me mostrou que realmente ele era uma pessoa que ia começar a fazer parte da minha vida, e ele me provou que ele era aquele homem de fé que no Facebook dele ele era. Ele te mostrou quem era Jesus. Não era uma máscara, entendeu? Não era uma máscara, porque assim, muitos, infelizmente, hoje, muitos postam muitas coisas de Jesus. Mas quando você vê a vida da pessoa de perto, quando você convive, não é aquilo. É uma máscara. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Tá totalmente destruída hoje em dia, totalmente casamento. Ou assim, é uma pessoa, eu falo assim, na questão de religiosidade. Tem muitas pessoas que elas são religiosas, porque é fácil você ter um Facebook cristão. Sim. É fácil você colocar uma roupa, entre aspas, de crente. Mas ser de verdade um cristão que ama Jesus em primeiro lugar. Então, quando eu conheci o meu esposo, Danilo, ele estava nesse primeiro amor. Então, ele conseguiu me levar para a oração e foram 40 dias de oração no monte. Glória a Deus. Foi dessa forma que a gente se conheceu. Aleluia. Então, nesses 40 dias, Jesus começou a trabalhar na minha vida. E eu conheci um Jesus que não era um Jesus de panfleto. Você não tinha que seguir um panfleto engessado. Não era uma coisa engessada seguir Jesus. Mas eu comecei a conhecer Jesus de uma forma alegre, de uma forma que, poxa, Deus está em todos os lugares. Deus esteve comigo
naquela noite mais escura, naquele dia mais difícil, Deus estava comigo. Eu entendi que quem estava fugindo não era Deus que estava fugindo de mim, mas eu estava fugindo do que Deus tinha para minha vida. E naqueles 40 dias de oração, Duda, a gente convivia ali com alguns irmãos e os irmãos começaram a me chamar de pastora. Glória a Deus. Só que assim, já profetizando já. Eu ainda nem tinha me aceitado Jesus. Era uma profecia. Era, na verdade, uma brincadeira dos irmãos, mas era uma profecia para minha vida. Sim. Então, começaram a me chamar de pastor ali naquele momento. E através da vida do Danilo, eu confessei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque, na verdade, quando eu fui para Jesus, de verdade, os meus pais, eles aplaudiram. Porque eu estava numa vida sombria, numa vida terrível, de rebeldia, né? Eu já tinha... Outra coisa que você não sabe. Eu já tinha saído de casa várias vezes. Porque havia dias que eu saía de casa sem rumo. Porque eu não parecia que a minha casa não tinha alegria na minha casa. Parecia que eu não me encontrava naquele lugar. Mas na verdade, escuro, né? Isso, mas na verdade, eu não estava tendo um encontro com Deus ali até o momento, então parecia que tudo estava errado, né? Mas na verdade eu precisava renascer de novo. Eu precisava ter uma experiência com Jesus, para que através dessa experiência eu passasse novamente a ter prazer na minha família, para que eu passasse a ser não só chamada como mãe, porque até então eu já era mãe da Bia, mas eu não exercia o papel de mãe. Porque uma coisa é você parir e outra coisa é você ser mãe de verdade. Então eu não era uma mãe de verdade, uma mãe presente, uma mãe amorosa, né? Então Jesus precisou trabalhar na minha vida. Então quando eu fui para Jesus, meus pais, eles amaram, porque eles começaram a ver a diferença na minha vida. Quando eu comecei a entender quem Jesus era na minha vida, eu já não mais fumava. Eu um dia decidi, não foi aos poucos, um dia Deus tocou no meu coração, eu entendi que eu precisava abandonar aquele vício. E eu peguei um maço de cigarro e falei, a partir de hoje eu não vou mais colocar esses negócios na minha boca. Eu não fumei mais a partir daquele dia. Eu decidi um dia que eu não ia mais beber, eu não bebi mais, para a glória de Deus. Aleluia. Então, assim, Deus foi trabalhando uma vida de uma maneira que os meus pais, eles começaram a ver que estava dando resultado. Se sentiram tocados, né? Tava dando resultado, sabe? Tava dando resultado. Essa igreja que ela tá indo tá dando resultado. Essa oração que ela tá fazendo tá dando resultado. Entendeu? E... Então, hoje, eu vejo os meus pais orgulhosos. Eu vejo meus pais orgulhosos porque eles sabem tudo o que eles viveram comigo. Foram momentos muito difíceis para eles também. Porque assim como o nosso Pai Celestial, os nossos pais planejam, né? Algo para os filhos, né? Então eles pensam assim, ó, minha filha vai fazer uma faculdade, minha filha vai se casar bem. Então, o meu pai e minha mãe fizeram planos para mim. Sim. E eu trilhei outros caminhos. Mas graças a Deus eu conheci aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele tem uma música que a Melzinha, né? Minha bebezinha, ela gosta muito. Ele endireitou, né? O homenzinho torto. A música do homenzinho torto. Ah, eu vi um homenzinho torto. Morava numa casa torta. Sua vida era toda torta. Então, essa mulher torta era eu. Mas, graças a Deus, Jesus endireitou. Glória a Deus. E hoje não mais procuro alegria nas coisas, mas a minha alegria verdadeira e plena está nele, né? E eu acho que até a Bia naquela época era bebê, né? Eu acho que até a Bia sentiu a diferença. Com certeza. Da mãe. Sim. E a Bia, eu vejo que ela sentiu tanta diferença, Dudinha, porque em 2014 eu me casei, né? E o Senhor preparou uma casinha de aluguel, nós fomos morar de aluguel. E a Bia já tinha 8 anos. E a gente convidou a Bia
para morar com a gente, mas de início ela não quis ir, né? Tinha um quartinho preparado, o meu sogro preparou um quartinho todo da Barbie para ela, foi uma graça. Mas assim, no início ela só passava o final de semana com a gente. Mas chegou um momento que, por decisão dela, ela virou para minha mãe e falou assim: vó, eu quero agora começar a ir na igreja da minha mãe. Então foi por decisão dela, né? Ela começou a estar mais presente conosco por decisão dela. E nessa época os cultos eram na sala de casa. Então por decisão dela, ela começou a ir. Ela quis vir com a gente e isso foi o maior presente que eu podia receber. Glória a Deus. Ela querer vir com a gente, depois de um tempo, com 12 anos de idade, a Bia, ela se batizou, né? Graças a Deus. Aleluia. Até hoje nos ajuda lá na igreja e hoje, para a glória de Deus, mora conosco, né? E isso é uma grande alegria para mim, depois de tudo que eu passei. Infelizmente, para você ter noção, a Bia, ela presenciou muita coisa da minha vida. Então, ela presenciou que a mãe saía e não tinha hora para voltar. Ela presenciou uma mãe ausente. Ela viu que não tinha muito onde se apoiar, né? Ela viu muitas das vezes eu vindo da balada, de segunda a sexta, bêbada, cheirando cigarro. Então, a Bia presenciou muito isso. E hoje eu vejo também que ela viu Jesus de alguma maneira, porque ela quis conhecer esse Jesus, ela quis estar mais perto dessas pessoas que agora estavam carregando um Jesus que não estava no papel, mas era um Jesus que estava habitando em nós, que estava habitando no nosso lar. Né? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E eu sou muito feliz, muito grata a Deus por tudo isso. Né? Isso me lembra até aquela música Quem é Esse? Da Juliane Souza. Isso, é Jesus. Só Jesus, ele pode nos convencer de algo. Isso. Sabe? Glória a Deus. Quando a gente está mergulhada, Duda. Quando a gente está vivendo a nossa vida. Porque eu vivi a minha vida, né? Então, Sim. quando eu estava ali no meio de coisas que me faziam feliz momentaneamente, uma bebida, um cigarro, uma roupa nova, assim, alegria nessas coisas. Sim. A gente não percebe o quão sujo a gente tá. O quão pequeno e miserável a gente é por fazer coisas egoístas na nossa vida. Sim. Né? Porque nesses momentos eu pensava em mim, na minha alegria, na minha felicidade. Mas aí tinha uma mãe, que era minha mãe, chorando por mim. Tinha uma mãe que estava orando por mim. Glória a Deus. Tinha uma mãe, a minha mãe pegava a bicicleta e ela ia atrás de mim nesse leme, na onde eu estivesse, para falar: filha, volta para casa. Tinha uma mãe orando por mim, sabe? Glória a Deus. E eu sou muito grata a isso, né? Pela vida da minha mãe, que orou muito por mim, que não desistiu de mim, né? A minha mãe até hoje, ela está na igreja católica, mas ela eu falo que ela é uma obreira de Jesus. Aleluia. Pensa numa pessoa que é obreira de Jesus, é a minha mãe, né? Até hoje em dia, assim, tem domingo que a maioria dos domingos eu vejo Deus nos pequenos detalhes. A maioria dos domingos eu deixo o meu almoço pronto, Duda. Então a gente chega e já senta para comer lá em casa, né? Mas tem domingo que é tão corrido que às vezes eu não consigo fazer nada. Nesse dia minha mãe fala assim: Ná, passa aqui almoçar em casa. Aí eu falo: nossa mãe, é Deus puro na sua vida. Eu vejo o cuidado de Deus nessas coisas, sabe? E minha mãe é uma bênção, né? E meu pai também é um homem muito valoroso, graças a Deus, né? E eu sou muito grata a tudo que o Senhor tem feito e a tudo que o Senhor fará. Mas então, até hoje, a minha mãe, ela é da igreja católica, mas eu vejo ela como uma serva, uma mulher muito temente ao Senhor, sabe? Uma mulher que faça chuva ou faça sol, ela pega a bicicletinha dela, ela vai pra igreja, sabe? E eu sei que o Deus que começou a obra, ele vai concluir no tempo dele, na hora dele. Glória ele a Deus. vai concluir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você vê a Melzinha cantando já alguns louvores, mesmo que seja do jeitinho dela, né? Porque agora, no momento, ela é um bebê, uma criança. Como você se sente ver
ver a Melzinha já nesse caminho, se inspirando em você, se inspirando no pastor, na Bia. Não tenho nem palavras, sabe? Uhum. Porque eu vejo a palavra do Senhor se cumprindo, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E assim como Davi, o Senhor promete a Davi que a descendência de Davi seria dele, seria do altar. Então eu sou muito grata ao Senhor por isso. Eu não tenho nem palavras para descrever tudo isso, né? Ver a minha família ali, ver a Bia ali, ver a Melzinha. E na verdade, 2 milagres, né, Duda? Porque Glória a Deus. vou contar um pouquinho aqui, brevemente, né? Fica à Eu fui vontade. mãe da Bia aos 15 anos de idade, Sim. né? Uma menina. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Na escola de Tom Prado. Então, eu fui mãe da Bia aos 15 anos de idade. E a Bia foi uma gestação complicada e ela nasceu de 6 meses. Sim. Né? E ela ficou 4 meses na UTI neonatal lá em Ribeirão Preto. Então, a Bia é um milagre de Deus. A cada dia que ela foi vivendo, a gente via Deus. E eu preciso contar isso aqui. Eu nem era ainda, né, cristã, né? A minha mãe sempre foi da igreja católica, como eu disse. Mas assim, a gente viu o cuidado de Deus em tudo isso, porque teve um dia, eu ainda tinha leite, né? Então eu tinha que tirar leite e levar para o hospital, porque eu era uma doadora. A Bia, como ela tinha sonda, ela não conseguia sugar, né? E minha mãe trabalhava numa empresa aqui e ia sair um caminhão, olha só, se não é Deus. Ia sair um caminhão dessa empresa para ir para Ribeirão Preto. E minha mãe falou, olha, Natália, então vamos pegar uma carona, né? A gente ia sempre de ambulância, mas nesse dia minha mãe falou, olha, eu quero ir com você, então vamos pegar uma carona e a gente vai. E tá bom, beleza, a gente se trocou e a gente foi. A gente fez a visita lá na UTI, era uma visita muito rápida, né? Muitos cuidados e álcool em gel, e a gente colocava toda uma roupa para poder entrar na UTI, para ficar às vezes meia hora, né? Com a Bia, que era muito frágilzinha, 30 centímetros e 750 gramas a Bia nasceu. Né? Muito frágil, então... E a gente foi, e nesse dia... Foi marcante porque a gente ia fazer a visita e a gente ia voltar de carona, tava tudo certo. Só que o que aconteceu? Aconteceu algum imprevisto. E esse caminhoneiro, ele teve que vir embora para Leme e largou a gente lá. E a gente não tinha onde ficar. E no hospital não podia ficar. E aí a gente falou, e agora? E a gente sentou na frente do hospital. E foi passando a tarde, foi escurecendo, e eu com a minha mãe na frente do hospital. A gente esperou a visita da noite e a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente não tinha onde dormir. A gente foi na rodoviária até, mas eu lembro que o ônibus já tinha passado, tinha acabado o ônibus para vir para Leme. E aí eu sei que Deus usou uma mãe lá da UTI, que também tinha uma bebezinha lá da UTI, também prematura, extrema também. E essa mulher, eu lembro o nome dela, é Vanessa. Não tive mais contato, mas eu sei que foi Deus que usou ela, Duda. Essa mulher, ela não conhecia a gente, só conhecia a gente de vista. Ela colocou a gente no carro dela e falou, olha, vocês vão dormir na minha casa hoje. Nossa. Ela passou no supermercado, ela fez compras, ela trocou as toalhas da casa e colocou a minha mãe e eu dentro da casa dela, com a mesa farta, e falou, hoje vocês vão dormir aqui. Meu Deus. Muito emocionante. Glória a Deus. A minha mãe falou, Natália, eu sei que foi os anjos do Senhor que fez aquilo por nós. Porque não tinha explicação, a mulher não nos conhecia, a não ser de vista. E a gente dormiu na casa dessa mulher. Não precisa. A gente dormiu na casa dessa mulher, obrigada. E no outro dia a gente fez mais uma visita e depois a gente veio embora, porque aí já tinha ônibus pra gente vir. Então, se não foi Deus isso, eu não sei o que foi, né? Já era Deus mostrando os seus cuidados para nós. Glória a Deus. Né? E a Bia se desenvolveu, graças a Deus, e tá aí uma moça linda. E Deus me abençoou com a Melzinha. Glória a Deus. Que é o meu bebê arco-íris, né?
A gente passou por uma perda antes da Melzinha. E a Melzinha veio com toda a saúde, com todo o vigor. Glória Já tá a aí Deus. correndo pela casa, graças a Deus. Glória a Deus. E ela é mais o meu milagre também, né? Glória a Porque Deus. sobre a vida da Melzinha também tinha muitos diagnósticos médicos, né? Me diziam que assim como a Bia nasceu prematura, também numa próxima gestação poderia acontecer, né? Enfim, muito diagnóstico. Meu útero, que era um útero baixo, era um útero que não conseguia sustentar uma gestação. Deus foi colocando cada um desses diagnósticos por terra. E Deus foi dando vida e as semanas foram passando. E para a glória de Deus, a Melzinha nasceu saudável, nasceu no tempo certo. E tá aí essa bênção, né, de Deus. E respondendo a sua pergunta, eu fico muito agradecida, eu fico emocionada a cada Glória a culto, Deus. sabe? Que eu vejo ali como o Senhor foi bom para mim, né? Porque eu vim de vários relacionamentos frustrados. Aí Deus me deu um homem de fé, um homem valoroso, que a primeira chamada dele foi para oração, não foi para outro lugar. Foi e é um homem que abraçou a Bia como sua verdadeira filha, né? Que não hesitou em trazê-la para casa, em cuidar dela, e até hoje é assim. E eu sou muito grata. E a Bia também, essa menina que entendeu o chamado de Jesus para a vida dela, porque, como eu disse, ela decidiu nos seguir, né? Não foi por imposição, ela quis o batismo. Eu lembro que Deus usou a Bia já de maneiras tremendas, cheia do Espírito Santo. E eu olho para Mel, eu vejo a palavra de Deus se cumprindo sobre a minha vida, Duda. Porque Deus, desde que eu e o pastor Danilo nós nos casamos, havia uma palavra que nós íamos gerar uma promessa, que nós íamos gerar uma bênção, né? E é a Melzinha, que trouxe muita alegria, eu falo que ela trouxe doçura para os nossos dias, né? E eu pedi muito ela para o Senhor. Eu pedi muito a Melzinha em oração, eu orei muito pela vida dela, oramos muito durante toda a gestação e o Senhor nos abençoou com a vida da Melzinha. Então, Deus cumpre as promessas dele na nossa vida, né? Então, quando eu tô ali na igreja, eu sei que Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não merecia nada e eu falo que ele me entregou tudo, né? Temos dificuldades? Temos obstáculos, temos guerras travadas, temos dias difíceis, né? Porque não é porque Deus nos chamou como os pastores que nós não temos esses dias também. Temos dias de choro, sim, mas a gente sabe quem pode nos tirar do sufoco. A gente olha para o alto e ele nos tira das angústias, dos dias difíceis também, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu lembro vividamente do dia, eu não consegui estar presente nesse dia na igreja, mas eu acompanhei online, onde você falava que você perdeu esse bebezinho, o bebezinho voltou para Jesus, né? Sim. Voltou para casa. Sim. Numa terça-feira. Sim. Dia de culto das mulheres. Sim. Então vocês fizeram literalmente como Jó. Sim. Vou comentar um pouquinho sobre isso, porque eu creio que Deus quer falar com alguém sobre isso, já que você tocou nesse assunto, né, Duda? Glória a Deus. Então, quando eu descobri, né, em 2022, uma gestação, eu fiquei muito feliz. Enfim, fizemos surpresas e contamos e tal. E com 7 semanas, eu comecei a sentir algumas dores, né? Isso foi numa sexta-feira. E parecia que Deus já estava me preparando já, na verdade. Deus começou a falar comigo sobre Jó, Deus começou a me entregar louvor. E eu comecei a entender o que Deus estava falando, sabe? Chegou no sábado, a gente continuou da mesma maneira. E eu lembro que no domingo eu fui para o hospital de novo, porque eu estava com dor e eu queria ser atendida. E eles me internaram no domingo. Você já tinha sentido dores antes? Sim, então? Sim, eu já tinha, desde a sexta-feira eu já estava com dor. Sim. E Deus começou a falar comigo também. E aí no domingo, Deus continuou ministrando no meu coração, né, sobre adorar no meio da dor, adorar no meio da prova. E aí no domingo, passei um domingo no hospital
Na segunda-feira de manhã, eles me encaminharam para fazer um ultrassom. E aí eu falo que na segunda foi o dia do silêncio de Deus, né? De domingo para segunda. Sim. Porque foi um silêncio, fiz ultrassom e eu lembro que o doutor da sala do ultrassom falou assim para mim: tem certeza que você fez o exame e deu positivo? Aí eu falei sim. Aí ficou quieto. E ali eu já entendi. Ali eu já entendi, sabe? Que Deus já estava ministrando no meu coração sobre perder. E aí, o que aconteceu foi que na segunda-feira, eu tava com uma moça, né, que tava me acompanhando no quarto desde o domingo, também tava internada. E aí a médica veio dar a notícia, olha, infelizmente, tal. E aí eu chorei, mas eu enxuguei as lágrimas e consegui ainda falar de Deus para aquela moça que estava no quarto. Porque eu entendi que era aquilo que Deus queria de mim naquele momento. Glória a Deus. E Deus falou muito comigo sobre Jó. E também Deus falava daquele louvor, questiona ou adora, né? E o louvor de Jó não saiu da minha cabeça. E eu fui entendendo que era uma entrega. Sim. Era uma entrega. Tinha um propósito, né? Sim. E realmente teve um propósito, porque Deus também trabalhou muito comigo, me curou e me libertou antes de eu gerar novamente, antes de eu gerar a Mel. Antes de Deus colocar a Mel no meu ventre, eu senti muito um desejo de orar pelo meu útero, renunciar a algumas coisas, orar por cura, orar por libertação. E foi assim que eu fiz. E um outro testemunho aqui, assim que eu fiz a oração, me liberando, entregando, né? E falei pro Senhor, Senhor, eu renuncio todo espírito de morte do meu ventre, que eu vinha gerar e tal. Isso foi dia 20 e pouco de dezembro. Só que mal sabia eu que eu já estava gerando a Mel. Deus já estava. Não sei se vai dar pra ver aí, mas... Deus já estava restituindo todas as Glória coisas. a Deus. Deus já havia tocado no meu útero e eu já estava falando, Senhor, o Senhor tem uma promessa, eu creio na sua promessa. Mas, Senhor, eu tô cansada de chorar, falei pra Deus, eu quero uma novidade, eu quero uma novidade de vida. E aí a novidade de vida é a Mel, né? Só que aí eu terminei essa oração e eu lembro que a gente tinha um grupo no Zap de mulheres. E Deus usou uma profeta lá e falou, olha, Deus está entrando com restituição. Meu Deus. Que essa profeta é a missionária Silvana. Deus está restituindo. E foi muito forte aquilo. E eu escrevi assim, ó. Eu não sabia que eu estava grávida ainda. Eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que eu vou contar esse testemunho. E o testemunho é a Mel que está correndo ali fora. Então Deus, ele faz tudo novo. Há um propósito na dor. Há um propósito no luto. Glória a Deus. Sabe, tem gente que pensa assim. Eu já ouvi isso. Mas, pastora, você estava grávida anteriormente de 7 semanas e você perdeu. Era muito pouco, era muito recente. Mas era uma vida. Foi uma vida que eu celebrei. Foi uma vida que o Senhor me concedeu. Ele me deu e Ele tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Havia um propósito em tudo. Então, para alguém que está passando a dor do luto, a dor da saudade, a dor da perda, na verdade, é um até breve. É um até logo. Dói fisicamente? Dói. A gente chora, tem dia que a gente chora, mas a gente sabe que nós teremos um reencontro, né? É um até breve, é um até logo, né? Então, eu creio muito nisso. E Deus enxugou as minhas lágrimas, me curou, me libertou, me colocou de pé. E tá me dando saúde para me cuidar da minha bencinha aí, que é a Melzinha. Glória e eu sou muito grata ao Senhor por me dar a chance de gerar novamente, né? Glória de gerar esse milagre, de gerar mais uma profeta para Ele. Glória a Deus. Porque eu falo que eu não gerei filhas, eu gerei 2 profetas. Glória a Deus. Então aí, as bencinhas, graças a Deus. Eu acho que quando alguém chega e fala para uma pessoa, né? Ah, nossa, é muito pouco. Ela não entende que aquilo para nós, né?
Pra quem Principalmente perdeu, para as pra quem mulheres. viveu, sim. Principalmente para as mulheres. Sim. Não que o homem também não sinta, que o Sim. pai também não sinta, Sim. mas a mulher... ela sente mais, acaba sentindo mais aquela dor. É né? uma vida que tá dentro de Sim, você, é uma sim. vida que você agradece, fala, Senhor, muito obrigada, Senhor, obrigada por ter me dado a chance de cuidar de mais um filho teu. Porque ele não é nosso, ele é de Deus. Sim. Quando você perde, você sente muito, mas você sabe que você tem um propósito. Sim. Debaixo de cada palavra do céu tem um isso aí. propósito. E para quem está assistindo que busca, né, gerar, quer viver esse milagre, tem uma promessa de Deus, né? E parece que os anos vão passando. Talvez você que está nos assistindo, ouvindo esse podcast, talvez você tenha até perdido já alguma gestação, mas saiba que o Deus que faz gerar, ele pode fazer de novo. Ele abre a madre, ele concede saúde. Ele concede a bênção de gerar para a glória de Deus, né? A Bíblia fala sobre Ana, né, Dudinha? Ana era uma mulher estéril, ou seja, uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de ter um filho. E a Bíblia diz que ela era afrontada pela Penina, que falava, olha, eu tenho filho, você não tem. Mas chega um momento que Ana ela vai para o templo, ela chora e ela fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho não será meu, mas esse filho será do Senhor. Então ela pede para o Senhor o filho, ela já consagra esse filho para o Senhor. E a Bíblia diz que ela gera Samuel, ela entrega para o Senhor, mas depois ela gera mais 6 filhos. Glória a Deus. Então Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. Né? Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que os médicos falam que não tem jeito, que não vai acontecer, né? Talvez você está nos assistindo, está vivendo alguma impossibilidade. Deus, ele pode mudar a nossa sorte. Deus, ele muda o nosso caminho. Deus traz novidade de vida. Deus, ele pode cumprir cada promessa que ele está trazendo para as nossas vidas, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra também diz que quando Ana estava no templo, o pastor, né, vamos dizer Isso, assim, o sacerdote, né? o sacerdote entra na sinagoga e fala para ela parar de falar porque ela está embriagada. É isso. A Bíblia fala que Ana, ela orava silenciosamente, então ela mexia só os lábios. Eu imagino que nem palavras ela não tinha, talvez, mas ao mesmo tempo que o profeta, o sacerdote, ele fala isso, ele fala, olha, ela fala, não, a minha alma está amargurada, né? E ele fala assim para ela, olha, vá, que o Senhor te conceda o seu pedido, né? E a partir daquela palavra liberada pelo sacerdote, Ana passa a gerar. Glória a Deus. Então nós precisamos confiar nas palavras de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer que a nossa oração tem poder, Duda. Glória a Deus. Tem muito poder a oração. Eu vejo a minha mãe, né? Tanto que a minha mãe orava. Minha mãe, ela se enfiava em grupo de oração, ela ia em todo lugar, porque ela queria que Deus mudasse a minha vida, né? E do jeitinho dela que ela orava, e o amor que eu sentia nela, me manteve em pé, né? Me sustentou naquele tempo. E hoje eu tô aqui, eu sei que pela oração dela, pela intervenção de Deus, claro, mas pela oração de uma mãe que não cessou de orar. E Deus atendeu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E hoje está aqui essa bênção, pastora Natália, que é uma bênção na minha vida, bênção na Yasa Church. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E bênção na vida de muitas pessoas ainda, porque eu creio que esse testemunho vai chegar na vida de muita gente. Amém. Glória a Deus. Deus, ele tem nos levado, né? Deus sempre nos leva a muitos lugares para pegar a palavra do Senhor. Em cada altar que eu subo, Deus fala para mim contar meu testemunho. Todo altar que eu subo, eu conto pelo menos 5 minutinhos do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez, porque eu sei que tem muita mãe que ora por filho, que está nas drogas, que está perdido, às vezes está na rua, está sem destino, às vezes não encontra um relacionamento, né, sólido, duradouro. Então, eu sei que tem muita mãe que ora. Então, em todo lugar que eu passo, Dudinho, o Senhor fala, conta seu testemunho. Então, todo altar que eu piso a primeira vez, Deus manda eu contar um pouquinho do meu testemunho, de onde o Senhor me tirou, sabe? Glória a Deus. E
Deus tem alcançado muitas vidas. Hoje a gente vai pregar, a gente leva a Melzinha junto. Glória a Deus. E já é uma missionária aí para a glória de Deus, né? Glória a Deus. Vamos lá onde o Senhor nos chamar, aos confins da terra, né? Para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças Glória a Deus. E assim, ó, eu te vejo hoje como pastora, né? Como ovelha ungida do Senhor. E eu admiro muito sua trajetória, porque seu testemunho é muito forte. Amém. O que Deus fez na sua vida é muito Amém. forte. Inspira. Amém. Me inspira muito, inspira outras pessoas. E eu tenho certeza que onde esse podcast chegar, Amém. pessoas vão ser tocadas. Glória a Deus, eu creio. Pelo Senhor. Amém. Vão ser tocadas por Deus. Um conselho que você possa dar para as mulheres, jovens, adultos, né? Um conselho, eu lembro que toda vez que eu tava por aí, vagando, perdida, né? Quando eu chegava em casa, eu fechava o meu olho e falava assim, obrigado, Deus, por esse dia. A minha oração era essa, obrigada, Deus, por esse dia, espero que amanhã seja melhor. E eu não conhecia Jesus ainda, mas graças a Deus ele me deu uma chance, né? Então, Deus, ele não é um Deus que você tá ali só no panfleto. Não é um Deus que tá engessado. É um Deus que ele vê, ele ouve, ele fala, ele tem um relacionamento conosco. Esse é um Deus que é o Deus real, esse é o Deus verdadeiro. E ele é Deus de novas chances. E para quem tá ouvindo esse podcast aqui, se você é jovem, se dedique para o Senhor o tanto que você puder, né? Obedeça os seus pais, porque é muito importante a gente obedecer às autoridades, obedecer aos nossos pais. E esteja dedicado ao Senhor, porque muitas são as distrações, né, Duda? Glória a Deus. Muitas são as distrações, mas a gente sabe que quando a gente está na casa do Senhor, quando a gente está ali envolvido na casa do Senhor, quando a gente ouve um louvor, quando a gente ouve uma palavra, através da palavra, a Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, a gente é tocado, né? Eu lembro da primeira palavra que eu ouvi quando eu fui para a igreja quadrangular, eu lembro da primeira palavra, era a palavra da mãe cananeia que estava suplicando para Jesus curar sua filha que estava endemoniada. Eu não esqueço dessa palavra nunca. Então, jovem, esteja firme na casa do Senhor, que a sua força venha do Senhor, que você renuncie, deixe de lado tudo que te oferecerem, porque saiba que tudo é passageiro, né? Eu precisei passar por muita coisa para entender que tudo isso passa. Mas o que permanece é Jesus e a vontade dele para as nossas vidas, né? Para as mulheres, se você está casada, se você está em busca da tua promessa, talvez você está na igreja hoje, talvez você vá sozinha para a igreja, talvez ninguém te acompanhe. Saiba que você é representante do seu lar. Quando você está buscando pelo seu esposo, pelos seus filhos, você está declarando que a sua casa é do Senhor Jesus. Então não desista de orar, não desista de clamar pela tua casa, pela tua família, porque no tempo do Senhor, o Senhor trará o seu esposo, trará os seus filhos, trará o pai, trará a mãe, porque a nossa oração, ela é mais poderosa do que qualquer exército. Quando nós fazemos uma oração dedicada ao Senhor, quando nós fazemos uma oração ungida, a Bíblia diz que a unção despedaça todo o jugo. Aleluia. A unção é mais poderosa do que qualquer exército. A nossa oração é poderosa. Glória a Deus. E com Cristo nós estamos do lado vitorioso. Então não desista, não pare. Ainda que esteja tudo difícil, coloque um louvor. Ouça uma palavra. Glória a Deus. Pega uma palavra aí da Duda, do canal. Glória Pegue a uma Deus. palavra da Iavé. Se apegue com o Senhor. Porque a Bíblia diz que, olha, lembrei desse versículo agora, que está ali no quadrinho da Duda, ó, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, você pode ter dias desafiadores, dias difíceis,
Mas quando o Senhor vem pela manhã, Ele renova a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Ele vem com novidade de vida. Ele nos coloca de pé. E se você assistiu até agora e você ainda não conhece Jesus, corre conhecer Jesus. Porque na verdade você está de pé por causa de Jesus. Corre. Não é por causa de uma estátua, não é por causa de um folheto. Não é por nada disso, você está de pé. Não é por causa de casamento, não é por causa de namoro, é por Você causa está dele. de pé, você está respirando por causa de Jesus. Glória a Olha Deus. que maravilha. E se você está assistindo hoje, é porque Ele espera algo de você. Ele espera sempre que o filho corra para os seus braços. Então corra para os braços de Jesus. Corra para uma igreja séria, para uma igreja verdadeira, que você realmente possa se apegar com Jesus e se apegar naquela comunidade de irmãos. Você precisa disso urgente, sabe? Amém. Eu já estive em vários lugares, mas nenhum foi real para mim. O tanto que eu vivo um relacionamento com Jesus real hoje. É muito real, é muito palpável. E o chamado dele, Duda, é para todos. É para todos, é para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho unigênito para toda a humanidade. É para todos nós. E Ele deseja manifestar a glória dele na sua vida. Ele deseja te dar uma nova chance, um novo recomeço, viu? Então, corra para Jesus o quanto antes, porque Ele está te esperando de braços abertos e Ele pode preencher esse vazio, o mesmo vazio que eu tinha, o vazio que você tem aí, não é preenchido com roupa, não é preenchido com sapato, não é preenchido com relacionamentos. Ele pode preencher, Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho. Literalmente, né, Dudinha? E eu quero agradecer desde já, porque você é uma inspiração para nós. Bem, O seu jeito simples, humilde, ele encanta e nos constrange, porque o amor de Deus, ele é transmitido dessa forma, de uma forma simples, clara, humilde, mas cheia de amor, cheia do amor ágape. E eu louvo a Deus, porque Ele nos confiou essa ovelhinha, que é você, no nosso rebanho. E eu sou muito orgulhosa pelo Instagram, pelo canal, sou muito orgulhosa que você se dispõe. Você se dispõe o seu tempo, você se dispõe, você se joga. E eu louvo a Deus por isso, que o Senhor continue te dando força e te capacitando, porque tem muita coisa ainda que Ele vai te entregar. Vai te confiar em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe, Dudinha, em nome de Jesus. Obrigada pelo convite de estar aqui. Que você se sinta abençoado, que você se sinta amado. A chance para você, a chance para tua casa. Corra para Jesus logo, em nome do Senhor, e se renda. É isso tudo. Para finalizar esse podcast, pastora, você poderia orar pelas vidas das mulheres, daquela que tem o diagnóstico, né? Sim, de esterilidade. De esterilidade, que não pode ter filhos. Amém. Pelos jovens, pelos homens. Amém. Porque eu creio que através dessa oração muitos diagnósticos vão cair por terra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, eu creio. Oremos. Senhor maravilhoso Deus, Pai, na onde esse podcast chegar, na onde esse vídeo alcançar, Senhor, eu creio que o Senhor é o dono da vida. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é Deus de causas impossíveis, Senhor. Pai, primeiramente eu quero orar por mulheres que o Senhor está colocando no nosso coração nesse dia, Senhor. Senhor, toca nos ventres, Senhor. Que toda a esterilidade, todo espírito de morte venha cair por terra, venha bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Que esse ventre possa gerar, que esse ventre venha a ser afofado, preparado pelo Teu Espírito Santo, para que haja vida, para que haja, Senhor, renovo, para que venha gerar novamente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toca nesse ventre, Senhor, e traz vida para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha trazer uma gestação abençoada, uma gestação tranquila. Nós consagramos desde já essa vida, nós consagramos desde já esse ventre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha a retirar todo o diagnóstico médico, porque quem dá a última palavra para as nossas vidas não é o médico, mas é o médico dos médicos. Toca, Senhor, na onde não há chance, na onde não há impossibilidade nenhuma.
Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha gerar esse milagre para a tua glória, para que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor. Eu também olho para esse jovem, para essa jovem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha convencer, venha constranger, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha fortalecer para estar mais envolvido nas tuas coisas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai, muitas são as distrações que tentam nos tirar o foco nesse tempo, mas que nós possamos sempre, Senhor, saber e reconhecer que é o Senhor quem nos dá o fôlego de vida, é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor, meu Deus, que tem a misericórdia renovada a cada manhã das nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar esses lares, eu quero abençoar os casamentos, as alianças, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, Senhor, trazer esses filhos, essas filhas, Senhor, de volta para casa e dar um novo recomeço, uma nova chance. A tua palavra diz que o Senhor convenceu o filho pródigo de voltar. Houve um dia que ele teve que retornar para casa porque ele lembrou que na casa do pai ele era abastecido, tinha tudo que ele precisava, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha preparar esse retorno, que o Senhor venha trazer jovens, mulheres, crianças, adultos de volta. Toca, Senhor, em pais, em mães que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha trazer, que o Senhor venha operar milagres, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos entender que o Senhor não está engessado, o Senhor não está longe, o Senhor não se limita a folhetos, a crenças. O Senhor nos chama para nos relacionarmos verdadeiramente com o Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, abençoa esses lares nesse dia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro, agradeço, pois creio, porque o Deus de novas chances me alcançou. E eu creio que o Senhor pode alcançar vidas também nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Que as escamas venham a cair por terra, que os corações sejam quebrantados e que o Senhor traga para a tua casa, para a tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradeço e te louvo por tudo, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Obrigada, Duda. Deus abençoe. Obrigada a você, mãezinha. Amém. Deus abençoe tua vida, teu Amém. ministério e a Amém. Vet Church. Amém. Como eu disse antes da gente começar a gravar, a porta não fecha. Amém, eu creio. Porque Deus a porta que Deus abre, nenhum homem fecha. Amém. Eu creio. Deus é fiel, maravilhoso. Amém. Se você chegou até aqui, compartilha com alguém que precisa ouvir esse podcast, que precisa ouvir essa resposta de Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você, sua família, sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo, graça e paz.